Bom, o Senado aprova urgência de projeto que anula parte do decreto do presidente sobre a regulamentação do porte de armas no Brasil. Por isso, a gente vai conversar agora com o Frederico para saber mais sobre esse caso para a gente. Muito bom dia, Frederico. Bom dia, David. Bom dia, Lívia. Bom, e diante de todo esse contexto do Senado, de aprovar a urgência, muitos CACs também têm reclamado dessa situação, das restrições que foram impostas. E quais são as previsões do projeto agora? Bom, vamos lá por partes. A questão envolve hoje diretamente a questão dos CRs, né, que a gente coloquialmente chama de CACs. O que acontece? Nós temos uma legislação, a Lei 10.826, lá de longínqua de 2003. Aí, em dezembro do ano passado, dentro da sua competência, o governo executivo, então, trouxe um decreto para regulamentar esta questão que envolve os colecionadores, os caçadores e os atiradores, né? Por isso que a gente tem a sigla aí do CAC, mas que são os CRs. E causou um estrago muito grande no meio, vamos assim dizer, dos praticantes, questões muito longe da realidade. Então, o projeto... o PDL, o projeto de decreto legislativo, até para as pessoas nos entenderem, o Poder Legislativo ele tem a competência constitucional de sustar os atos que exorbitem da competência regulamentadora. Ou seja, o decreto legislativo vem aqui passar, entre aspas, por cima do decreto executivo, ou seja, do decreto do governo. E o projeto de decreto legislativo, ele elenca uma série de itens ali que causaram desconforto na análise. Teve até uma consulta pública maciça aí a favor do projeto de decreto legislativo, quase 11 mil consultas e assim mais de 10 mil favoráveis. E a ideia é que, então, partes do decreto executivo sejam aí retirados do ordenamento atual. A gente pode debater um a um aqui. Nós seguimos falando com Frederico Afonso Isidoro, diretor jurídico da Defenda PM. Não sei se são muitos esses pontos que estão sendo questionados nesse projeto de lei de decreto legislativo, mas eu queria que você destacasse os principais, pelo menos para a gente então, Frederico. Bom, a primeira questão interessante é das escolas, né? Porque querem impor uma distância mínima dos clubes de tiro das escolas. E aí o que acontece? A gente imagina o contrário. E se o clube de tiro foi criado antes da própria escola? Porque quando você imagina um clube de tiro, você tem duas formas. Pode imaginar um clube de tiro aqui indoor, né? Ou seja, algo que é fechado, é um prédio, você vai passar na porta, é uma estrutura cara, mas é uma estrutura menor em termos de metragem. Agora você imagina um estande de tiro com capacidade de arma longa, de treinamento de fuzil, de calibre .50. São armas de calibres muito maior que precisam de uma distância maior. Então, usualmente, esses clubes de tiro, eles são num campo. Aí, um município decide fazer uma escola ali, naquela região, porque falta uma escola naquela área, um projeto de, sei lá, escola-fazenda, porque às vezes isso é mais na área periférica. Como faz toda essa estrutura montada anterior? Uma outra coisa que se discute é que a competência para fazer essa questão do que deve ou não estar próximo de uma escola é uma competência residual do município. Então nós teríamos um conflito de competência legislativa e regulamentadora, porque o Executivo Federal estaria exorbitando da sua competência ao invadir a competência do município. É uma questão, me sinto até à vontade, na condição de professor de direito constitucional, é uma questão ali que envolve o artigo 30 da Constituição da competência dos municípios e lá depois do artigo 181, 182 do desenvolvimento urbano. Então, no primeiro momento, você tem essa questão das escolas como objeto central. Um segundo elemento é a quantidade de níveis e treinamentos por arma. Foi classificado o projeto em vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, por cada tipo de arma. E o que acontece? Ele vai exigir do CR uma quantidade específica de treinamentos por arma. Então, por exemplo, eu tirei esse mês, por uma questão de treinamento, para treinar com a minha arma calibre 9 milímetros. E deixei
Os outros calibres que não me interessam, até porque o decreto exige que se participe de X competições também, então tem uma questão de treinamento além da prática, então eu preciso, agora eu vou ter uma competição, eu quero treinar aqui com a 9 milímetros. Então, por exemplo, me exige lá, dependendo, no nível 3, 20 questões ali de treinamentos por arma. Então, se eu tenho mais 2, 3, 4 armas no meu acervo, fica completamente inviável até mesmo para o praticante, em todos os sentidos. Há uma seletividade financeira, não é um esporte, vamos assim dizer, barato, acessível, né? Então, mostrou-se uma questão, uma restrição, impôs uma restrição de fato pela parte financeira. É inviável em termos de tempo, de quantidade, de custo, né? Pela quantidade de armas. É uma opção do atirador escolher a arma A ou a arma B naquele momento do seu treinamento, da sua prática, só que inviabiliza quando você tem determinadas competições. Então, uma das questões do PDL, do projeto de decreto legislativo, é a retirada dessa parte. Uma outra questão é do IFAM. O IFAM, que envolve aqui um instituto histórico, para ele classificar o que seriam as armas colecionáveis, ele já se manifestou que ele não tem a menor condição de se manifestar sobre isso e deixaria a cargo apenas do Exército. Então você tem vários pontos, armas de pressão, por exemplo, classificadas aqui como calibre restrito, que deveriam passar pelo crivo do Exército. Claro, você pode me pegar aqui no contraponto, olha, mas eu tenho do outro lado aqui várias atividades criminosas que usam o que a gente chama de armas airsoft. Interessante, mas essas armas já entraram por uma outra via que não tem regulamentação alguma, né? Bom, a gente segue a nossa conversa agora com o nosso time de comentaristas, começando pelo Mota. Bom dia. A minha pergunta é, me parece que existe uma predisposição de muitas pessoas na política brasileira atual contra o armamento do cidadão de bem. É uma predisposição ideológica contra isso, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê o governo e vários políticos fazendo um esforço extraordinário para criar todo tipo de dificuldade para o cidadão de bem conseguir uma arma, a gente não vê um esforço correspondente para desarmar os criminosos do Brasil que têm acesso a armas de guerra. A punição para um criminoso que é preso com um fuzil ou uma metralhadora .50 é mínima. Pouco tempo depois esse cara já está na rua e essas armas entram no Brasil com uma facilidade incrível. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse cenário. Bom, Mota, bom dia, satisfação falar aqui com você. Bom, Mota, vamos buscar então a questão ideológica, né? O decreto, ele tem totalmente, o decreto executivo, o decreto originário de dezembro de 2023, obviamente que ele tem todo um viés desarmamentista, né? Aponta-se o atual governo, que o governo passado, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria armado as pessoas. E você usou uma outra expressão, Mota, extremamente importante, do cidadão de bem. É obviamente que a quantidade de armas que nós temos com os infratores da lei, elas não foram tomadas das lojas, do acervo, dos colecionadores, né, das pessoas que têm o certificado de CR, né? Claro, eu posso ser vítima de um furto e roubo, eu CR, mas não é isso que alimenta a arma, as armas das organizações criminosas, dos infratores, pertencendo ou não a organizações criminosas. Você lembrou bem, nós temos uma fiscalização pífia nas nossas fronteiras, né? As armas de guerra, os fuzis, eles vão entrando sem um critério de fiscalização, e aí o que acontece? Numa jogada de rede, como se fosse uma rede de pescaria, trouxe a discussão como um maldoso, um malzinho da questão, os CRs, né? Insisto aí que tomou-se a expressão de CACs
como a correta de chamá-los. Então, não tem realmente essa relação. É uma ideia desarmamentista, sim, e infelizmente aquele ditado popular, né, de um tiro para acertar num, com perdão do trocadilho, e acertou em outro, né? Os CRs passam por um crivo, por uma avaliação, por um rigoroso treinamento, só que elevou-se o nível aqui numa questão que torna-se, olha que ironia do destino, né? A prática impraticável. Então, eu concordo plenamente. Agora, o esforço, Mota, de você retirar essa questão de armamento, e aí eu falo aqui um pouquinho, né? Eu acabo brincando, eu falo assim, olha, é uma questão agora híbrida da minha parte, né? Eu falo aqui como coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos aqui, pelo menos no Estado de São Paulo, com a nova gestão do governador Tarcísio, do secretário Guilherme Derrite, dos dois chefes da polícia, o comandante-geral Coronel Cássio, doutor Nico, da parte como secretário executivo ali, ajudando o Guilherme Derrite, principalmente no braço da Polícia Civil, nós estamos desarmando, tirando essas questões aqui no Estado de São Paulo com bastante eficiência. Nós conversamos com o Frederico Afonso, ele que é diretor jurídico da Defenda PM, esclarecendo todos os pontos desse projeto que está sendo tratado, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Dante.